Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do Open Views 2022, um espaço de discussão sobre os impactos do Open Finance no Brasil. Meu nome é Giovana Souto, eu sou repórter do Infomoney e hoje eu vou mediar um bate-papo sobre como fica o crédito com a chegada e desenvolvimento do Open Banking e do Open Finance no Brasil. Para me ajudar nessa missão, trouxemos então dois convidados, Henrique Seiji, sócio-diretor de dados da Afins, e Leonardo Henrique Silva, head de Open Banking da Serasa Experian. Sejam muito bem-vindos e obrigada aí por aceitar o convite. Bom dia. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado. Legal. Para a gente começar, então, queria abordar um primeiro ponto com vocês. Muitos especialistas entendem, né, que o crédito tem tudo para sofrer uma grande transformação com a chegada e consolidação do Open Banking no mercado. Queria saber de vocês o que deve mudar da versão atual que a gente tem, né, do mercado de crédito para a versão que vamos ter aí no futuro com o Open Banking, mas para frente com o Open Finance, pensando no consumidor. Henrique, você quer dar esse panorama inicial? Claro, com certeza. Acho que a mudança ela vai acontecer em diversos níveis, né? Se a gente recapitular um pouquinho como vem evoluindo o mundo de crédito ao consumo no Brasil, né? Acho que o Brasil ele vem acelerando de uma forma muito interessante. Até poucos anos atrás, depois o Leonardo, que está na Serasa, pode até complementar essa parte. Acho que a gente passou por um momento, em alguns anos, de modelos e políticas e formas de concessão de crédito baseado em informações negativas, né? Até chegar com informações positivas já muito valiosas para tomar de decisão. E nesse meio tempo, a gente também já tem uma entrada de plataformas de Open Banking e casos de uso de Open Banking. Então, acho que a gente vem observando muita coisa sendo feita e mudada no modo, né, de analisar o crédito e fazer a concessão de crédito dentro do Brasil. Isso é algo muito bom para o cliente final, obviamente. Acho que a gente tem, com certeza, um espaço, né, para novos players financeiros terem mais presença, né, e também, de certa forma, democratizar o crédito dentro do nosso país, né? Exatamente. Se eu puder adicionar aqui a visão, eu acho que o Sergi mencionou perfeito aqui, né? O processo de concessão de crédito ele era muito focado antes nas informações negativas, veio o cadastro positivo, trouxe uma performance e uma melhoria aqui no próprio processo de concessão de crédito, da análise para a concessão de crédito, obviamente. E o Open Bank é mais uma camada de informações super importante que vem para adicionar ainda mais possibilidade de ter uma análise ainda mais acurada do cliente final, né? Então isso traz vários benefícios, né? Traz o benefício ali, obviamente, tangível para quem concede o crédito. Então você entendendo melhor o perfil financeiro daquele seu cliente ou prospect, você tem uma facilidade de conceder esse crédito melhor. Está diretamente muito relacionado também, olhando na outra ponta, justamente para o consumidor, da agenda do próprio Banco Central de democratização, maior competitividade, maior acesso ao crédito, e sem sombra de dúvidas o Open Banking é uma das ferramentas que pode proporcionar isso, né? Então, quando você entende melhor a perspectiva da vida financeira daquele cliente final, você tem uma possibilidade de fato de conceder crédito para pessoas que antes potencialmente você não concederia, porque você não tinha essa informação, né? Então o Open Banking vem justamente para diminuir essa assimetria de dados, de informações financeiras dos clientes na ponta. Então eu acho que estamos começando esse processo, não é um processo igual ao Pix, que de uma hora para outra você troca fazer um DOC e um TED que tem um custo e um período de compensação maior por algo absolutamente momentâneo, mas a gente tem de fato um potencial gigantesco para conseguir democratizar o acesso ao crédito, aumentar a competitividade, diminuir a simetria de informações financeiras no mercado. Aproveitando esse tema de acesso ao crédito, né, um estudo recente da Serasa mostrou que o Open Banking pode incluir aí cerca de 4,6 milhões de pessoas no mercado de crédito.
Considerando essa inclusão, como vocês entendem que esse ecossistema vai tornar todo o mercado mais justo e trazer mais democratização de acesso para o consumidor no fim do dia? Leonardo, quer começar? Quero sim. Acho que vale dar um pouco luz nessa pesquisa que fizemos. Então, como é que foi feito, né, essa pesquisa? A gente sabe que o processo de concessão de crédito, ele não leva em consideração somente o score. Acho que o Sage pode aqui depois, com toda a sua expertise, falar e explicar um pouco outros parâmetros que a gente usa no processo de concessão, mas obviamente o score é um carro-chefe ali da análise, né? Então hoje, levando em consideração, a gente pegou uma linha de corte ali de 500 pontos do score Serasa 2.0, e quem tinha abaixo de 500 pontos potencialmente ali não tem acesso ao crédito, e quem tem acima tem uma chance maior de acesso ao crédito. Adicionando as informações de Open Banking, aí a Serasa Experian, nós criamos um score que leva em consideração todo esse mundo já conhecido do processo de concessão de crédito, com informações negativas, positivas, e adicionando essas informações de Open Banking. A gente viu que existe ali uma população que antes não tinha acesso ao crédito, em outras palavras, que tinha um score abaixo de 500, que com esse processo de adicionar essas informações neste novo score, o que a gente chama lá do score Serasa Open Banking, ele teria uma pontuação acima de 500. E aí, extrapolando isso, obviamente, ali para uma população maior ali do cadastro positivo, de 130 milhões que hoje a gente tem no cadastro positivo, a gente teria um acesso, uma possibilidade de acesso ao crédito maior, né? Obviamente que isso leva em consideração o potencial total de Open Banking. A gente sabe que a adesão do Open Banking vai ser gradual, mas isso acho que demonstra, de fato, ali uma tangibiliza o que o Open Banking pode trazer para o processo de concessão ao crédito, né? Durante muito tempo, todo mundo falava de Open Banking, que o crédito poderia ser beneficiado com relação a isso, mas não existia ainda uma concretização de legal, cara, mas o que de fato pode trazer. Então, acho que esse estudo traz essa possibilidade da concessão, de uma maior concessão ao crédito. E aí, vou até seguir nessa linha. Você mencionou um tema do potencial, né, de quase 5 milhões, né, e da forma gradual que provavelmente o mercado vai experimentar isso, né? E é muito em função dos próprios instituições financeiras que originam crédito, né? Seja um banco grande ou uma fintech, essas novas fintechs de crédito, por exemplo, né? Acho que o processo no mundo de crédito, ele é um processo também muito gradual, né? A gente, como gestor de risco de crédito, a gente testa muito. Então, o Leonardo mencionou o novo score Serasa. Com certeza é um score que será testado por todos os bancos, né? A gente já tem processos de concessão de crédito rodando com determinados scores e outras variáveis, né, outros critérios. Vou falar um pouquinho de capacidade de pagamento também. E a migração para um outro score é um processo também de transição, onde a gente testa, avalia e passa a, a fazer um rollout, né, de uma nova política ou de um novo processo. Acho que o Open Bank vai permitir isso, à medida que as instituições forem aprendendo como funciona, né, se de fato existe essa capacidade, né, de entender os bons e os clientes com maior probabilidade de inadimplência, o processo passa a ser mais acelerado. Eu acredito muito que esse negócio realmente vai existir dessa forma. Complementando o que o Leonardo mencionou, os dados de Open Bank também ajudam demais a gente ter um melhor entendimento da capacidade de pagamento dos nossos clientes, né? Ou dos futuros clientes. Além do score, que acho que é um dos critérios, talvez um dos principais, a capacidade de pagamento também, porque através da capacidade de pagamento a gente consegue atribuir limites mais ajustados para cada situação. Então, entendendo, né, o fluxo de caixa de uma empresa, ou o próprio fluxo de caixa de um autônomo, por exemplo, onde a gente tem muitas vezes uma maior dúvida, né, no momento de atribuir uma linha de crédito, por exemplo, com certeza dados de Open Banking vão ajudar demais, né, a gente melhorar a nossa abordagem e, consequentemente, incluir mais gente no mundo de crédito aqui no Brasil.
Ou seja, Perfeito. trazendo, desculpa te cortar aqui, Gia, mas trazendo um pouco número para isso que o Seiji comentou sobre capacidade de pagamento, nesse mesmo estudo que a gente fez da inclusão e do acesso ao crédito, a gente viu que a capacidade de pagamento, justamente por conta dessa granularidade de informações transacionais que o Open Banking proporciona, a gente viu um aumento de até 49% na capacidade de pagamento da população, né. Então, é claro que isso é a média, nem todo mundo tem um aumento da capacidade de pagamento simplesmente pelo fato da adição das informações de Open Banking, mas isso é muito benefício, de fato, para a instituição financeira que está concedendo o crédito, porque ela pode não só conceder o crédito, mas como ela pode dar mais crédito para aquela pessoa que ela estava concedendo com um Perfeito. limite maior no cartão de crédito, enfim, aí isso gera um ciclo absurdo para a economia como um todo, né. Então, principalmente quando a gente fala de pessoas que não são CLT, que sempre nos mesmos dias do mês cai a mesma quantia, ali é muito fácil de você entender qual que é a renda da pessoa e qual é uma potencial capacidade de pagamento dela. Mas quando você tem trabalhadores autônomos ou que não são CLT, isso é muito mais complexo. Então, um bom processo ali de identificação da capacidade de pagamento é a condição super especial e necessária para esse aumento de concessão de crédito no mercado, sem dúvida. Com certeza. E aí vale lembrar, né, pessoal, vocês que estão nos assistindo, que é isso, essa jornada ela começa a partir do consentimento desse consumidor. Então, a partir do momento que a pessoa tem interesse em tomar o crédito e potencialmente vai ter mais acesso diante de todos esses pontos que os especialistas trouxeram, é necessário então que ela dê esse consentimento, né? Esse é o nível de autonomia que o consumidor vai ter, vai passar a ter, vai ganhando aos poucos aí de forma gradual com a chegada do Open Banking. Partindo um pouquinho agora para o papo de modelo de negócio, né? O que a gente tem hoje, então, é esse modelo mais centralizado de crédito, especialmente quando a gente fala de tomada de crédito de coisas mais caras, né? Casa, carro, por exemplo. Com o encaminhamento da proposta de crédito, né, que chegou agora recentemente, na fase 3 do Open Banking, a gente vai poder ver, por exemplo, fintechs ofertando cotações de crédito de vários players. Como vocês enxergam o impacto dessa mudança, por exemplo, e de outras que podem vir para o modelo de negócio de crédito hoje? Henrique, você começa? Claro, claro. Vamos lá. Eu acho que isso é uma tendência, né, global, a gente ter plataformas abertas. Eu acho que eu até para a gente explorar um pouco mais, acho que quando a gente fala plataforma aberta, pode ser muito amplo, mas no mundo de banking, né, acho que o tema de plataforma aberta ele passa a ser muito mais frequente, né, eh, onde alguns players passam a usar marketplaces, por exemplo, para originar crédito, né. Alguns players optam por compartilhar a jornada em alguns momentos. Então, acho que essa horizontalização ela é muito boa, né, porque atende muito bem países como o nosso, por exemplo, onde ainda existe uma necessidade de expansão de crédito para as pessoas que de uma renda um pouco mais baixa, né? Então acho que ali esse acesso ao crédito via plataformas, via marketplace, ele é novo, né? Eu acho que tem um grande potencial e eu vejo os novos entrantes optando muito por isso. Mas nessa mesma linha, eu também vejo os bancos, você mencionou os mais tradicionais ou incumbentes, eles também estão seguindo uma linha de modernização, sem dúvida, né? Não dá para negar e não dá para deixar passar que os bancos grandes eles fazem crédito há muitos anos, há décadas. Então, esse histórico de originação de crédito, de conhecimento de crédito de uma instituição, é um ativo valiosíssimo. Então, com certeza, um banco que surge, uma instituição nova que surge como uma fintech, ela, num primeiro momento, vai ter uma dificuldade maior em entender como funciona o sistema, como funcionam os modelos, comparado com um banco que já está rodando e dando crédito e operando crédito há muitos anos ou décadas, né? Open Bank, eu acho que ele encurta alguns caminhos, né? Ele pode ajudar esses novos entrantes a encurtar alguns caminhos, melhorar muito a experiência, e via marketplace, ele consegue ofertar e conversar com o cliente de um jeito mais rápido e mais ágil. Talvez, se a gente olhar modelos de negócio pensando daqui para frente, com certeza a agilidade é algo que vai contar demais, né?
se você pensar em geral, não vou falar de cartão de crédito nesse primeiro momento, porque o cartão ele tem, além obviamente do crédito, meio de pagamento, mas o cartão ele leva consigo uma proposta de valor muitas vezes, que você tem algo até algumas vezes intangível, o cliente opta por um cartão ou outro em função de alguns benefícios, etc. Mas quando você vai, por exemplo, para um crédito pessoal, né, a pessoa precisa de um crédito pessoal para alguma coisa específica, né, da sua vida, e onde são os marketplaces de crédito estão atuando muito mais, de certa forma é um tipo de produto muito comoditizado, né, onde o pricing e limites, obviamente, mas pricing, limites e a facilidade ou agilidade para a contratação é o que vai começar a mudar. Esse modelo de plataforma ele ajuda isso. The Marketplace favorece com certeza. Então, quem conseguir pilotar muito bem isso e entender esse novo canal de venda de um jeito positivo, com certeza vai ser bem sucedido daqui para frente. Exato. E aí, complementando aqui o Sage, marketplace de crédito não é algo novo. Não à toa, no braço B2C aqui da Serasa, a gente também tem um marketplace de crédito. A grande questão é a conexão do marketplace com diversos players, ela se torna muito mais simples com o Open Banking, né? Então, padronização de informações, padronização das APIs, obrigatoriedade de fato das instituições financeiras abrirem as suas APIs para este modelo de negócio de marketplace de crédito. Então, eu vejo às vezes as pessoas discutindo sobre qual é o benefício do marketplace. Eu acho que o benefício aqui não é necessariamente do marketplace. O marketplace é um canal de distribuição de concessão de crédito que já existe. Eu vejo muito mais o que eu comentei dessa padronização, só que se todo o benefício da análise das informações financeiras não for levada em consideração neste canal marketplace de crédito, todos esses benefícios que a gente comentou aqui anteriormente, eles não vão ser atingidos. Ele simplesmente vai ser mais um canal onde a característica de concessão de crédito vai permanecer a mesma. Então, eu acho que a beleza do tema marketplace de crédito no Open Banking, ela está muito mais diretamente relacionada a uma análise muito mais acurada da capacidade de pagamento daquele cliente final, do score dele, da renda e de outros atributos importantes para o processo de concessão de crédito do que necessariamente o marketplace, né? Ele é mais um canal, de fato, de concessão. Então, acho que esse é o grande benefício que o tema de marketplace de crédito para esse jogo de Open Banking pode trazer para o consumidor final. Seja, pensando no marketplace, mas aí adiantando um pouco, né, pensando em concorrência, o consumidor final ele pode esperar, então, preços mais competitivos, taxas mais competitivas diante dessas mudanças que tanto o marketplace quanto, enfim, a implementação do Open Banking no geral vai trazer. A gente está falando de custo mais baixo? Eu acho que nesse tema de preço é sempre um tema muito discutido, né? Quando a gente fala de Open Banking. Falamos muito disso anos atrás com o próprio cadastro positivo, que já de certa forma ajudou a trazer um pouco a precificação de crédito para patamares menores, obviamente dentro do nosso cenário econômico no Brasil, a gente é muito dependente, obviamente, dos ciclos, taxa de juros, que é muito alta hoje em dia, mas eu acredito que é uma tendência, tá? Cadastro positivo já foi um primeiro passo para começar a ter uma precificação muito melhor e Open Banking com certeza. Acho que a gente passa no Open Banking, acho que divide em duas partes. A gente passa no Open Banking primeiro a ter uma capacidade que antigamente quem está muito mais familiarizado com os temas de risco, a gente falava que todo o crédito deveria ser o termo em inglês, né, risk-based pricing. Né? Então você precificava em função do nível de risco. Hoje em dia, com o Open Banking, a gente passa a ter uma abordagem de precision pricing, porque você entende, obviamente, o perfil de risco da pessoa, mas você leva em consideração uma série de outras informações de comportamento, de hábito de consumo, de comportamento
de uso de produtos de crédito ou de outros produtos transacionais nas contas que aquele cliente decide compartilhar. Então, há uma tendência em os preços melhorarem como um todo. Eu acho que existem duas partes, voltando quando eu mencionei 2 pontos, por quê? Temos um primeiro passo, que é a inclusão de pessoas. Então, a pessoa vai ser incluída, talvez nesse primeiro momento, não com o preço mais baixo, né? Então, acho que essa primeira parte da inclusão, eu não vejo ali uma capacidade, num primeiro momento, de precificação tão baixa, né? Então, essa é a primeira parte, pela função da inclusão. Mas sim vejo para as pessoas que já estavam inseridas no sistema, né, no mundo de crédito no país. Né? Quem já tem essa experiência de crédito, que muitas vezes não conseguia ter taxas menores, pelos modelos de negócio, com o Open Bank passam a com certeza ter. Voltando no ponto anterior, o marketplace de crédito ele traz isso. Né? Há uma análise de diversos possíveis, né, originadores de crédito e uma precificação, né, em função dos seus modelos e tudo mais. E o cliente opta, né, por que é mais conveniente, mais competitivo em termos de taxa ou limites, etc. Então, quem já tinha crédito, com certeza vai se beneficiar ao compartilhar suas informações com seus respectivos bancos. Perfeito, Seiji. E acho que tem um ponto aqui super importante, o Seiji mencionou, mas diminuição de taxa de juros ele tem diversos fatores, né? E não só o Open Banking, né? A própria situação macroeconômica do Brasil impacta diretamente em como que quais vão ser as taxas de juros que vão ser disponibilizadas no mercado. Mas eu acho que o grande benefício de tudo isso e é uma agenda, reforço aqui a mensagem aqui, é uma agenda muito forte do próprio Banco Central, é o aumento da competição, né? A gente já viu isso acontecer em outros mercados que eram muito mais concentrados. E quando você abre a possibilidade para outros players entrar, é normal esses players, justamente por quererem entrar, terem uma taxa, um preço, independente da característica do negócio aqui, um preço muito mais atrativo. Então, dado que empresas, instituições financeiras que concedem crédito, independente da característica do crédito, tinham muita vontade de entrar nesse mercado, mas tinham muita dificuldade de ter acesso às informações, com essa possibilidade mediante o consentimento do cliente final ali, do consumidor, de entender a vida financeira daquele cliente, ela pode ter um apetite, inclusive apetite ao risco muito maior do que uma instituição financeira mais tradicional. Então, se no modelo de negócio dela isso faz sentido, ela pode, número um, igual o Seixo comentou aqui, dar acesso ao crédito. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente dando acesso ao crédito, ter uma taxa mais competitiva no mercado, justamente para poder entrar no mercado. Então, eu acho que a questão da diminuição da simetria de informações e o aumento da competitividade, olhando numa outra perspectiva aqui, né, é uma possibilidade dessa diminuição da taxa do preço do produto do crédito, né? De novo, reforço, não, o Open Banking não é o salvador da pátria com relação a isso. Tem muitas outras variáveis que precisam ser levadas em consideração, mas é algo que, sem sombra de dúvidas, que ajuda a chegarmos nessa discussão de preço. Trazendo um pouco agora para essa divisão de players, né, que a gente comumente diz, que é o seguinte, né, fintechs e bancos digitais têm uma experiência do cliente melhor e os grandes bancos, né, as instituições mais tradicionais, têm toda essa robustez tecnológica e mais experiência na concessão de crédito, como o Seixo comentou, né. De forma geral, o que vocês acreditam que vão ser, né, os diferenciais das instituições dentro desse ecossistema Open Banking, mais para frente do Open Finance, em termos de atratividade do cliente? Porque, como a gente comentou, tudo começa a partir da escolha do cliente de conceder, de permitir o acesso a esses dados. Né? Então, o que essas empresas, diante de um ambiente tão competitivo, né, e a tendência é que cada vez mais fique mais competitivo, podem fazer para atrair esse cliente? Leonardo, quer começar? Quero sim. Eu acho que tudo começa com a proposta de valor para o cliente. E eu acho que
estamos engatinhando ainda com relação a isso. Eu vejo muita discussão sobre o tema de Open Banking. Acho que a gente deu um passo importante de entender o que o Open Banking, de maneira prática, com fatos e dados, pode trazer de benefício para o mercado de crédito. Mas acho que o próximo passo agora, de fato, são as instituições participantes que concedem crédito ter uma proposta de valor clara para quem dá o acesso ao dado, que é o consumidor final. Então, eu sempre cito um exemplo, inclusive de fora do Brasil, da retentativa de acesso ao crédito, que conecta muito com o que o Seiji comentou aqui e o estudo que foi feito aqui pela Serasa Experian. Então, imagina que você está no aplicativo da sua instituição financeira, seja ela um incumbente, ou seja ela um banco digital, fintech, e você tentou acesso ao crédito e por qualquer motivo você não teve acesso ao crédito. Nesse momento, aquela instituição financeira tem um micro momento de pedir, fazer uma retentativa de crédito para você. Justamente porque ela fez uma análise baseada no mundo pré-Open Banking, e agora você tem o cliente dela ou aquele prospect tem vontade e desejo de acesso ao crédito, ele foi negado e você pode pegar aquele momento falando, ó, eu não te garanto, mas você quer fazer mais uma tentativa de acesso ao crédito, mas agora você compartilhando o seu mundo transacional comigo, das instituições financeiras que você tem conta, etc, etc. Essa é uma proposta de valor em um momento extremamente importante que o cliente quer o crédito, a instituição financeira quer conceder o crédito, só que ela está faltando aquela parte do Open Banking. Isso não significa que o cliente vai entregar o dado e ela vai fazer uma análise e que ela obrigatoriamente vai conceder, mas se a gente aplicar justamente colocar em prática que o aumento, a possibilidade do entendimento do aumento de capacidade de pagamento daquela pessoa mediante informações de Open Banking e o aumento do score de crédito daquela pessoa, ela pode ser de fato uma pessoa boa para aquela instituição financeira, né? Então, eu acho que o passo que o mercado precisa dar agora é justamente a proposta de valor clara para que o cliente se sinta confortável de compartilhar os seus dados financeiros, né? Então, e acho que esse caso de uso da retentativa ou do desejo de usar o desejo do consumidor de ter acesso ao crédito é uma proposta de valor de fato muito clara para ter acesso ao dado, obviamente, e para, obviamente, conceder o crédito, que é o objetivo de todo mundo, de quem está precisando do crédito e quem quer conceder o crédito. Quando acho que o sistema todo começou a discutir o tema de Open Banking ao longo dos últimos anos, né, e com muito mais intensidade ao longo do ano passado, a grande discussão, ou as grandes discussões que sempre estavam na mesa, estavam sempre relacionadas a casos de uso, né? A gente sabe que para a gente conseguir ter muito mais, uma adesão maior do consumidor, né, ao Open Banking, você precisa ter uma finalidade muito clara. Então, tirando todo o aspecto regulatório do Open Banking, a maneira de a pessoa dar o consentimento, né, que é um processo acordado com o mercado todo, né, mas as pessoas, né, o consumidor final, ele precisa entender aquela finalidade. Então, o sucesso de Open Banking dentro de uma instituição, ele sempre vai estar atrelado ao caso de uso. O Léo deu um exemplo muito bom de um caso de uso de crédito, né? A pessoa está no momento da solicitação de um crédito é negado por uma avaliação tradicional, se ela compartilhar seus dados de outras instituições, aquela instituição que ela está tentando o crédito poderia ter mais elementos para eventualmente aprovar, né? Que é isso que talvez seja um dos principais, né? Quando a gente fala do mundo do crédito ao consumo, por exemplo, né? Mas eu acho que os casos, no geral, né, você precisa ter diversos casos de uso em todos os seus touch points com o cliente, seja em qualquer parte do app, né, no caso de um banco que tem um app muito bom, na própria central de atendimento, quando alguém liga, ele poderia eventualmente direcionar com algum speech para a pessoa voltar para um mundo digital no app, dar o consentimento, né? Então, assim, existe várias formas, né? Essa proposta de valor ela tem que estar muito viva dentro da instituição. Eu acho que isso é o que muda o modelo de negócio,
né, e faz com que aquela instituição tenha mais sucesso. Então, é, todo mundo deveria trabalhar sempre pensando nos casos de uso. E são inúmeros, né? A gente deu um exemplo de um, mas obviamente cada banco vai pensar em uma série de outros, né? A gente está nesse nosso bate-papo, a gente está falando, obviamente, de crédito, mas se a gente olha o Open Bank como um todo, ele vai além do acesso ao crédito. Né? Se a gente vai para o mundo, por exemplo, de categorização de gastos e de organização financeira, né, no mundo de PFM, por exemplo, esse é um caso de uso valiosíssimo. Ao entender que aquela pessoa compartilhando seus dados e fazendo uma organização das finanças pessoais todo mês fecha no vermelho, por exemplo, uma instituição poderia entender, ó, essa pessoa não precisa fechar no vermelho usando cheque especial há 3 meses, ela poderia eventualmente tomar um crédito mais barato, se organizar financeiramente. É um caso de uso super valioso que o cliente não está tomando um crédito, mas o banco proativamente poderia entender e sugerir alguma coisa em outro touchpoint, que é o PFM, por exemplo. Então, são casos que as pessoas, né, as instituições e quem está pilotando o Open Banking dentro dos bancos está muito atento, né? Então, trabalhar o dado e criar as jornadas de experiência é o que muda o jogo para cada um das instituições. Sem E dúvida. vocês acham? Opa. Desculpa, Gi, trazendo um pouco esse ponto do PFM aqui que o Seiji comentou. Bom, eu sou suspeito para falar de PFM porque eu acho que, na perspectiva do consumidor, é uma das maneiras mais necessárias para você conseguir consolidar a vida financeira e o entendimento daquele consumidor em um único lugar. E quando a gente traz as outras fases de Open Banking, né, a fase 3, que tem encaminhamento de proposta de crédito, mas iniciação de pagamento também, que é um caso de uso que está começando a ser discutido, fase 4, com a característica de Open Finance, trazendo as informações de investimento, hoje, obviamente, essa não é a realidade da população brasileira como um todo, mas é uma realidade de uma parte da população brasileira. Para você entender a sua vida financeira, você tem que entrar em mais do que um, dois, às vezes três aplicativos para você olha o do investimento, olha o banco que você recebe o salário, olha o banco que você consolida suas contas, aí você tem um outro cartão num outro lugar porque tem um benefício específico que faz sentido para você. O PFM traz essa possibilidade de centralizar tudo isso. E eu acho que o próximo passo do PFM é justamente falar, cara, entendi a sua vida financeira, e não basta entender a vida financeira dele, a instituição consolidadora ali da vida financeira dele precisa ajudá-lo a ter uma vida financeira mais saudável. Então, quando você tem uma conta para pagar, pegando a iniciação de pagamento que o Open Banking vai proporcionar, é falar, cara, fica tranquilo, que eu vou tirar 30% do valor que precisa ser pago do banco A e 70% do valor do banco B, vou trazer para cá e pagar essa conta, porque isso financeiramente, na sua perspectiva total, faz muito mais sentido do que você ir lá e pegar essa conta e pagar num banco e ficar negativo e ter que tirar dinheiro de um outro lugar e baixar um dinheiro de uma aplicação. Então, o PFM traz justamente essa característica é, de ajudar o consumidor final. E aí, obviamente, a instituição financeira entendendo e consolidando todas aquelas informações, ela tem uma possibilidade, obviamente, de entregar produtos e serviços no momento certo para a pessoa certa. Não adianta nada você oferecer crédito para uma pessoa que não precisa de crédito. Não adianta nada você ofertar um cartão de crédito para uma pessoa que não precisa de cartão de crédito. Então, acho que essa característica traz um benefício, de fato, muito tangível na ponta. E unindo, né, a importância, então, desses casos de uso com a adesão. Vocês acham que hoje a adesão é o principal desafio do Open Bank, a adesão do consumidor final? Porque, claro, faz total sentido trazer valor para esse cliente, mas se esse cara ele não aderir ao produto, também não faz sentido, né? É uma união de fatores que vai levar ali no fim do dia ao sucesso do Open Banking mais para frente do Open Finance no Brasil. Vocês acham que, de fato, esse é um dos maiores desafios hoje? Seiji, quer começar? Sim, sem dúvida. Eu acho que o tema da adesão, principalmente aqui no Brasil, ele é um dos principais fatores, né, para essa transição, né, do mundo que a gente conhecia até então para esse novo mundo
com dados mais abertos sendo compartilhados, né? Eu acho que esse tema da adesão, eu voltando no ponto que a gente estava comentando até agora, ele está 100% ligado à proposta de valor que aquele cliente ou aquele consumidor enxerga em qualquer instituição. Então, obviamente, além da busca pelo crédito, por exemplo, né, onde a pessoa decide compartilhar, aquilo é uma finalidade muito clara. Então, ela está compartilhando porque ela entendeu que ela poderia ter um crédito melhor, uma taxa melhor se ela compartilhar, mas a finalidade está muito clara. Acho que, no geral, a experiência do cliente, né, a experiência do cliente dentro de cada um das plataformas ou dos bancos, etc., ela precisa ser melhorada. Então, a gente discute muito o que está por trás, né? A modelagem de crédito, a modelagem de precificação, o tipo de produto ideal para cada consumidor, mas tem uma camada que é o contato com o cliente, que isso tem que ser muito bem trabalhado para o nível de adesão aumentar, né? Então, acho que agora se a gente faz um, uma retrospectiva do que vem sendo o Open Banking, a gente passou muito tempo, né, no mercado financeiro nesses últimos 18 meses discutindo aspectos regulatórios, como implementamos, como compartilhamos, como o dado vai ser trafegado de uma instituição para outra. Tinha muita coisa por trás, né? Entendo hoje que aquelas instituições que conseguiram fazer isso e, ao mesmo tempo, trabalhar na experiência, elas com certeza estão na frente das outras. Então, mas ainda tem um caminho gigante e muito potencial à medida que mais pessoas passam a entender que compartilhar os seus dados é bom, né? Então, o nível de adesão deve melhorar muito agora, com a preocupação das instituições em mostrar casos de usos melhores, entendeu? E eu acho que também, nesse momento que a gente está do país, onde a gente vive uma preocupação muito grande com a inadimplência aumentando, com a taxa de juros muito alta, né? Se a gente faz esse momento de hoje, ele é um momento também que todo mundo poderia imaginar, não, vai desacelerar o acesso a crédito. E, de fato, a concessão ela deu uma diminuída nesses últimos meses, muito em função do cenário e da alta de inadimplência, né? Mas também eu enxergo um grande potencial em Open Bank nesse cenário de gestão de portfólio, que tem a ver com cobrança muitas vezes também, né? A pessoa compartilhar seus dados nesse momento poderia trazer benefícios também, eventualmente, de uma renegociação de uma dívida de uma forma mais satisfatória, uma consolidação de dívida de um jeito diferente. Acho que existe muita possibilidade para esse momento também, usando o Open Banking de uma forma inteligente. Exato, Seja. Acho que, Giovana, voltando para a sua pergunta e respondendo muito direto ao ponto, sim, eu vejo que o desafio do momento é adesão, tá? Então, eh, mas eu vejo que o Brasil está muito bem posicionado, em ter um avanço, e isso a gente já consegue comprovar, em ter um avanço substancial na adesão de Open Banking comparado principalmente à UK. Então, no primeiro ano de UK, aí fazendo um parênteses aqui, né? Obviamente, o primeiro ano de UK, o conhecimento do mundo digital há 4 anos atrás era muito menor do que hoje. Uhum. O Brasil tem uma característica de compartilhamento de informações muito maior do que o UK, mas, de fato, no primeiro ano, e a gente nem chegou ainda, de fato, no primeiro ano da finalização da fase 2 de Open Banking, a gente está 80% mais rápido na adesão do que UK no primeiro ano, tá? Então isso se dá por diversos fatores. Primeiro que a gente não foi o primeiro, a gente aprendeu com quem foi. Isso é um benefício para a gente gigante. Mas eu acho que tem justamente também a amplitude de informações que podem ser compartilhadas e o benefício que isso pode gerar para o consumidor final, né? Então, quando a gente olha em tipos de dados que são compartilhados, tipos de compartilhamento de informações para iniciação de pagamento, a parte de Open Finance faz com que o nosso escopo seja muito maior do que o que tinha no começo. Então, isso é um potencial de aceleração na adesão de Open Banking. E voltando um pouco aqui sobre o tema proposta de valor para o cliente final, Open Banking tem aqui dezenas de casos de uso que a gente pode citar. Então, crédito, que é
o objetivo desse bate-papo. Eu acho que é o principal, que traz um impacto diretamente e tem uma rapidez de adoção de fato maior, mas a gente comentou aqui sobre PFM, cobrança é outro, onboarding digital é algo também extremamente importante, esse caso de uso, imagina você, quando você vai entrar numa uma nova instituição financeira, seja ela digital sim ou não, você precisa, compartilhar diversas informações, inserir diversas informações. Imagina que no começo da jornada, você fala: "Você quer compartilhar suas informações comigo para que o seu onboarding seja muito mais rápido?" E aí você não precisa inserir diversas informações, porque essas informações vão ser compartilhadas via Open Banking. Isso traz uma agilidade também no processo muito grande, até pela própria característica de fraude. Se aquela informação está vindo de uma instituição financeira, a chance daquilo já ter sido checado e rechecado é muito maior do que você pegando aquela informação direto do consumidor na ponta. Então, o próprio processo de fraude, onboarding, isso sem contar nos casos de uso para característica da instituição financeira, né? O Sage comentou aqui de gestão de portfólio. Com um excelente processo de entendimento do mundo transacional daquele cliente final, com uma categorização muito robusta, você consegue entender perfil de comportamento financeiro, entender qual que vai ser o próximo passo daquela pessoa. E isso pode ajudar, de fato, a instituição financeira a inserir novos produtos para aquele cliente com uma facilidade muito maior, né. Então, sim, existe um desafio de adesão de Open Banking, mas eu vejo que, pela característica dos dados que estão sendo compartilhados e pelo que, de fato, as instituições financeiras podem proporcionar para esse cliente final, a gente tem um caminho, de adoção com uma rapidez muito maior que a gente teve fora do Brasil. Diante disso tudo que a gente está conversando, né, acho que é uma pergunta crucial que fica na cabeça desse consumidor que está começando a entender todo o ecossistema ali do Open Banking e do Open Finance, né? Quando que de fato a gente vai ter acesso a isso? Quando o consumidor vai conseguir fazer uma jornada completa para tomar um crédito dentro do ecossistema Open Banking? Isso é para esse ano? Isso já está funcionando? Queria que vocês comentassem como está o panorama atual dessa concessão do ponto de vista do consumidor, né? Já está podendo fazer essa tomada de crédito? Seja. Não, sem dúvida, já, eh hoje, o próprio Leonardo já mencionou, nesse primeiro ano, o Brasil rodando em mais de 80%, né, do que foi o UK no próprio primeiro ano, em função de uma série de pontos que ele acabou de mencionar. Então sim, já existe, né. Hoje a gente nós já enxergamos instituições usando dados de Open Banking nas suas jornadas, né. Alguns players de uma forma muito mais bem-sucedida que outros, mas o mercado sim já adota isso. Eu acho que agora, ainda nesse primeiro momento, com usando os dados, né, de uma modelagem interna. Então, acho que tem um tema de dados muito importante aqui, porque a gente trabalha muitos dados quando a gente olha crédito, principalmente no mundo de consumidor, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, quando a gente fala de crédito massificado. Então, a modelagem é muito forte por trás, né? Acredito que a maioria das instituições que começaram a adotar desde o ano passado, em seus processos, permitir o compartilhamento de dados e trazendo informações de outros bancos, passaram a fazer ou colocar no ar alguns casos de uso, modelando os dados internamente. Agora com, por exemplo, o score que o próprio Leonardo mencionou, da própria Serasa, os birôs entrando muito mais, de uma forma muito mais ativa, com scores bons, você passa a ter também modelos melhores na ponta, né? E a combinação das duas coisas, ela é muito positiva, né, para o cliente, que eu acho que é o tema principal que a gente vem discutindo nesse bate-papo. Então, sim, vejo já instituições fazendo uso, né? Principalmente no caso que a gente mencionou, a pessoa solicita um crédito, é negado, compartilha e é reavaliado muitas vezes, né? Aqueles bancos digitais que passaram a permitir ou incluir, até incluir, né, a possibilidade de compartilhamento de dados, né, via o Open Banking, num processo de onboarding, por exemplo, e eles conseguem mostrar essa finalidade, que é o onboarding, mas que poderia ser também para uma oferta de crédito melhor, porque eu acho que tem muito disso também em mostrar a finalidade para o cliente, né?
Você não pode pegar aquele dado e usar de qualquer maneira, então você tem um tema de finalidade no processo do consentimento, mas se a pessoa no processo do onboarding consegue compartilhar os dados e fica muito claro naquela finalidade que ele poderia ser usado para alguma outra finalidade, também acho que o processo ele passa a ser mais, além, obviamente, de ser muito mais ágil o processo do onboard, ele passa a ser também muito mais preciso, por exemplo, na atribuição do primeiro limite do cartão da pessoa. Então, sim, acho que já está, mas, obviamente, é um Legal, processo para os bancos, né, olhando na perspectiva da instituição financeira, é um processo de aprendizado também. Né? A gente passa, né, com certeza. de um modelo que a gente não tinha acesso a esse tipo de dado, e agora a gente passa a ter. Então, quando a gente passa a ter, o desafio, acho que como o ecossistema é ter uma adesão maior dos consumidores, o desafio do banco ou da instituição que origina o crédito, né, que concede o crédito, é entender como esse modelo passa a performar e funcionar na vida real. Né? Do meu lado aqui, Giovana, até na perspectiva de atendendo o mercado como um todo, né? Uhum. A gente vê diversos players testando as soluções, e aí eu trago um pouco aqui para as soluções, obviamente, da Serasa Experian, né? Então, não só o processo de categorização de informações, bem como a renda de Open Banking, a capacidade de pagamento de Open Banking e o score de Open Banking. Então, hoje a gente já vê instituições testando isso, levando para dentro de casa, entendendo o que isso pode significar para o processo de concessão de crédito. Né? Então, esse movimento está, ele já existe. O que eu acho o passo que as instituições participantes de Open Banking precisam fazer é deixar isso mais claro e visível para o seu cliente final. Né? Claro que ninguém vai ficar concedendo crédito só pelo simples fato de que tem informações de Open Banking, mas com essa, com essa obtenção dos dados, a gente consegue mostrar e provar isso. Né? Então, olhando na perspectiva agora não do consumidor, mas de quem concede o crédito, a gente vê uma diminuição da inadimplência por conta dessas informações de Open Banking, tá? Então, o score que a gente criou, ele tem ali, levando em consideração distintas taxas de faixas de corte, de concessão de crédito e de inadimplência, a gente vê uma diminuição de inadimplência considerável utilizando essas informações, tá? Então, eu acho que o mercado está pronto, eu digo por nós aqui, Serasa Experience está pronta para isso. De fato, o que a gente precisa é começar a tangibilizar um pouco isso mais para o consumidor final. Então, acho que estamos no caminho. Tem uma jornada que ainda precisa ser percorrida, mas hoje já é possível isso acontecer. Então não é mais algo que, não, mas a gente precisa de um tipo de dado que não existe. Os dados de Open Banking somados a todos esses dados que os birôs possuem, ele traz uma performance, uma acurácia de análise ali de fato substancial. Tá? O nosso tempo está chegando ao fim, mas tem uma última pergunta que eu acho que é válido a gente passar por ela, que é o seguinte: o mercado de crédito e todas as facilidades que ele deve passar a ter e oferecer para o cliente vão gerar uma série de benefícios ali para o consumidor final. Mas essa pessoa, né, essa pessoa física consumidor final, também tem que ter uma certa cautela, na medida que fica mais fácil tomar crédito, então tem que tomar cuidado para não tomar muito crédito e se superendividar, por exemplo. Queria que vocês comentassem rapidamente, cada um de vocês, algumas dicas de como essa pessoa, consumidor final, pode fazer isso da maneira correta, de repente pensando, né, em tomar crédito a partir do momento que vai conceder os dados, ela que vai iniciar essa jornada. Seiji, você começa? Claro, aqui eu acho que são duas perspectivas, né? Do próprio consumidor e da própria instituição financeira. Né? Acho que com o Open Banking tendo uma adesão muito maior e sendo algo muito mais comum no nosso dia a dia, eu falo nosso dia a dia porque todos nós tomamos crédito, seja no cartão ou em crédito imobiliário, financiamento, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, eu vou primeiro para uma perspectiva da própria instituição financeira. Né? Há algum tempo, o próprio Banco Central ele vem com uma agenda junto às instituições de um crédito consciente, de uma cautela e uma preocupação com o sobreendividamento das pessoas e das famílias. Então, é papel da instituição financeira também ter isso em suas políticas de crédito, seus processos de crédito. A gente, de fato, ao conceder e analisar uma proposta para concessão de crédito, a gente leva em consideração
se a pessoa já tem crédito, quanto que ela já tem, quanto aquilo compromete da renda dela mensalmente, né? Então, eu acho que com o Open Banking, isso passa a ser mais fácil de ser medido, né, e controlado pelo lado da instituição financeira. Então, acho que existe essa grande preocupação por parte dos bancos, fintechs e o próprio regulador, entendeu? Do lado do próprio consumidor, eu acredito que ali sim também há uma necessidade de trazer para a cultura das pessoas que nunca tomaram crédito, né, como tomar o crédito e cuidar do seu crédito de uma forma consciente, né? Então, acho que a gente olha o nosso entorno e tudo que é veiculado, falado sobre crédito, existe uma preocupação muito grande, acho que do sistema em explicar e conscientizar os novos entrantes. Então, o Open Bank ele está trazendo isso, mas ele também está sendo muito atrelado ao crédito consciente, a explicar o uso do cartão de crédito para quem nunca usou, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que as duas coisas estão caminhando muito, muito juntas, né? O consumidor que entra no mundo de crédito, ele obviamente tem, num primeiro momento, aquele desejo de usar, por exemplo, um cartão a primeira vez, né? E vai entendendo a dinâmica do cartão. Isso faz parte do aprendizado. E acho que os bancos e instituições, eles ajudam também a explicar. Vejo particularmente um trabalho muito bom sendo feito também dos próprios birôs de crédito. A Serasa acho que tem uma preocupação muito grande também com uma série de iniciativas de falar de crédito de uma forma consciente com o consumidor final. Então, acho que isso é o mercado se preparando para receber mais pessoas no mundo de crédito, mas também fazer com que elas continuem no mundo de crédito também, né? Legal. Você, Léo, Exato. para terminar. Para fechar aqui, eu adicionaria 2 pontos que eu acho que são cruciais para esse tema, né? Então, um é muito falado hoje, mas não necessariamente muito atrelado ao tema do Open Banking, que é o ESG. Ele tem uma característica de fato absolutamente correlata com o crédito justo e limpo que o Seiji comentou. Então, acho que vai existir aqui um passo importante da gente começar a olhar para a característica de crédito com essa característica de fato de ESG. E eu vejo que isso está diretamente relacionado a um participante de Open Banking, seja ele uma instituição financeira ou de pagamento, a ajudar genuinamente aquele consumidor final a ter uma vida financeira mais saudável. E isso isso de fato é uma quebra de paradigma, justamente quando a gente fala do acesso ao crédito, né? Não necessariamente dar um crédito para aquela pessoa no valor que ela está querendo é o melhor para ela na perspectiva financeira. E isso é um tema de fato muito complexo. E conecto de novo ao tema do ESG, né? Então, eu vejo que instituições participantes do Open Banking que tiverem uma capacidade de cuidar da vida financeira daquele cliente final de uma maneira mais justa, vai ter uma vantagem competitiva lá na frente gigantesca, porque isso vai gerar uma confiança daquela pessoa naquela instituição financeira, uma propensão daquela pessoa a compartilhar o seu mundo financeiro, porque ela está percebendo que aquela instituição está cuidando dela, e obviamente da perspectiva da instituição financeira de oferecer produtos que façam sentido para ela, e obviamente negócios são negócios, né? A instituição financeira também precisa fazer dinheiro. Então, eu vejo esse passo da conexão do ESG justamente com o tema da gestão financeira e da oferta de produtos de uma maneira mais limpa para o consumidor final. Pessoal, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer então o Seiji e o Leonardo aí pela participação, pelo tempo. Obrigado aí pelos insights que vocês compartilharam. Obrigado, foi um prazer enorme falar com vocês. Grande abraço, Giovana. Léo, prazer falar com vocês de novo. Valeu, pessoal. Seiji, Giovana, time Belvo, muito obrigado aqui. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço.